Como era ser pobre na Grécia Antiga? A verdade que ninguém te conta. Quando pensamos na Grécia Antiga, o que vem à mente são imagens de templos grandiosos, deuses mitológicos, filósofos em praças debatendo ideias brilhantes. Mas e os pobres? Onde estavam nessa história cheia de mármore e glória? A verdade é que por trás do esplendor da civilização grega, havia uma realidade muito dura, vivida pela maioria da população, que não tinha acesso a poder, prestígio, nem sequer a dignidade que a história costuma registrar. A maior parte dos habitantes das cidades-estado gregas eram camponeses, pequenos artesãos, operários, pescadores, vendedores ambulantes, homens e mulheres que viviam para sobreviver. Mesmo os que eram livres, mas pobres, não tinham voz política, não participavam das decisões da polis e muitas vezes mal conseguiam alimentar suas famílias. A vida dessas pessoas era marcada pela escassez. A maioria morava em casas simples, feitas de barro, sem água encanada ou saneamento. A comida era básica: pão de cevada, azeitonas, vinho diluído em água e, com sorte, algum legume. Carne, só em festividades. O dia era consumido pelo trabalho, no campo, nos portos, nas oficinas ou nos mercados. A educação era um privilégio dos ricos. Crianças pobres começavam a trabalhar cedo, muitas vezes sem qualquer instrução. E o risco era constante: uma colheita ruim, uma doença, uma dívida inesperada. E tudo podia se perder. Antes das reformas de Solon, um cidadão endividado podia até ser vendido como escravo. Isso mesmo, bastava não conseguir pagar uma dívida para perder tudo, até a própria liberdade. E as mulheres pobres? Para elas, a vida era ainda mais dura. Além das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, muitas precisavam vender produtos nas ruas, carregar água, tecer, lavar. Não tinham direito à educação, à voz política, nem à propriedade. Dependiam completamente dos maridos ou da sorte. No meio de tudo isso, surgia uma contradição que até hoje nos faz refletir. Como uma civilização que falava tanto sobre liberdade, razão e democracia, podia excluir justamente aqueles que sustentavam tudo? Sim, a democracia grega era inovadora, mas só para homens, cidadãos e, em geral, ricos. Os pobres, as mulheres, os estrangeiros e os escravizados formavam a base invisível dessa pirâmide social. E é aí que está a lição mais profunda. Porque a história, contada apenas pelos vencedores, tende a esquecer os que realmente construíram a civilização. Foram os pobres da Grécia que ergueram os templos, abasteceram os mercados, alimentaram os exércitos e os filósofos. Mas quase ninguém se lembra deles. Entender como era ser pobre na Grécia Antiga é uma forma de olhar além do mito. É enxergar o humano. É perceber que não existe grande civilização sem desigualdade. E que toda sociedade precisa fazer uma escolha: erguer seus monumentos sobre o sofrimento invisível, ou construir um futuro mais justo, onde todos possam ser ouvidos.